Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade ao que nós iniciamos na semana passada, né? A não ser que vocês queiram que eu, de repente, retome algum ponto da aula passada, seja em algum trecho ou finalzinho ali, enfim. Aí fique à vontade também aí, e vocês que decidem também se a gente prossegue ou se a gente retrocede, né? Mas não como algo negativo, né? E sim rememora. Então vocês sabem, caso vocês queiram que a gente possa estar retomando algum ponto, bora lá, a hora é agora, né? Se vocês se calarem, eu entendo que eu devo seguir. Então vamos lá, vamos nós aqui. Vamos para frente. Quer falar, Rodrigo? Rodrigo, irmã André, não sei. Não, por mim pode seguir em frente. Então tá ótimo. A aula está perfeita, tudo esclarecido, sem nenhuma dúvida, por enquanto. Tranquilo. Maravilha, vamos lá. As dúvidas são coisas boas também, né? Força a gente a refletir um pouquinho mais, né? A gente falou então, pelo menos, que eu me lembro nada, tá anotado aqui, né? Mas também me lembro, mas eu estou olhando aqui, talvez a última fala minha, ou coisa do tipo, foi que nós devemos ser uma comunidade, né, que use seus poderes, e eu coloquei entre aspas os poderes, para servir uns aos outros, né? Essa é a ideia da comunidade de fé, que a gente use, né, todos os nossos recursos para que mutuamente, coletivamente, nós possamos ser edificados, amados. A ideia de igreja é a ideia de que é um corpo, tá? Que pessoas elas se ajudam mutuamente, que servem umas às outras, tá? Não há ideia que um é servido, ou que um grupo, ou que poucas pessoas são servidas por todas as outras, as demais. Mas é uma comunidade, né? O termo já, comunidade, já traz a ideia de comunhão, né? Estar juntos à mesa, repartir o que se tem, e aí a gente percebe que é uma identidade, amados. É uma identidade, é a característica maior da igreja, né? O que a identifica é justamente esse coletivo. Quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, me parece que é o verso 42, por aí. Deixa eu fechar a janelinha aqui para evitar, porque toda vez que eu começo a aula aqui, o cachorrinho começa a latir. Eu não sei se é o cão querendo dificultar a gravação, a aula, a transmissão. Brincadeira, né? A cachorrinha aqui é uma bênção. A bichinha tá idosa, inclusive. Veio junto com a casa. Aluguei a casa e veio o cachorro junto. Ela é mais velha do que eu, não tive nem como pôr para fora, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No nascedouro da igreja, tá? Nos primeiros dias da igreja ali. Pô, que coisa boa. Tá vindo mais um aluno aqui, ó. Deixa eu só admitir. Acho que é o Guilherme, né? É o Guilherme. Ô, Guilherme, coisa boa, hein? Ah, o pastor Guilherme ali de Praia Grande, né? Acho que é ele. Se quiser abrir o vídeo aí para confirmar, mas eu acho que é o Guilherme mesmo. Isso, pastor. É isso. Coisa boa, meu mano. Acabei chegando agora aqui. Que bom que deu certo. Se estiver com a esposa aí, tá em dose dupla. Ainda melhor ainda, viu? Amém. Vamos lá, chegou bem na hora de ler Bíblia, meu irmão. Na hora certa, hora de abrir a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número... Eu vou ler do 42 até o 46, só para a gente entender, tá, a configuração da igreja, né? Logo ali no seu início, logo no nascedouro, né? A igreja está surgindo como essa comunidade que foi resgatada pela obra de Jesus, tá? Pela obra de Cristo. Então, para a gente entender... parece que é a esposa também aqui, se não me falha a memória. É a esposa do pastor Guilherme mesmo. Está aqui também chegando com a gente. Bem-vindos, viu, vocês? Vamos lá. Então, Atos capítulo 2, verso 42 ao 46. A igreja de Jesus, a comunidade de fé, o povo de Deus,
reunido, no caso aqui, como um grupo, né? Eles estavam surgindo, e essas pessoas, aqui no caso, eram milhares, tá? E a gente percebe o quão eles eram orgânicos. É uma coisa que a gente vai pontuar também, não sei se vai dar para fazer isso hoje. A organicidade, né? Como eram orgânicos, como eram vivos, como que essa relação era vida com vida, né? Muitas vezes hoje, amados, antes que eu leia, nós possamos ler juntos, só para a gente introduzir aqui uma ideia. Hoje, muitas vezes, nós quando falamos em igreja, ouvimos igreja, nós pensamos primeiramente em um local, em um prédio, em uma arquitetura, em um salão, em uma construção. Não é isso, amados. Quando a gente ouve igreja, vamos à igreja, a igreja tal, a gente sempre pensa, eu penso que a primeira imagem que vem na nossa memória é isso que eu falei, né? Ou uma denominação, ou um local, ou uma construção. E quando a Bíblia ela traz a ideia de igreja, é tudo menos isso. E eu nem estou dizendo que essas coisas elas não são necessárias para o tempo que nós vivemos, elas não são necessárias, elas não têm, melhor dizendo, benefícios, e elas não têm coisas positivas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a igreja ela não é isso. Ela não é isso, tá? Ela pode até usar disso, mas ela não é isso. A igreja não é denominação, a igreja não é um movimento religioso, a igreja não é um grupo social, né? Pelo menos nesse sentido que a gente vê hoje. A igreja ela não é um local, a igreja não é um prédio, não é uma construção. A igreja são pessoas que foram resgatadas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Gente regenerada, pessoas que são habitação do Espírito Santo, aqueles que de fato tiveram experiência pessoal com o seu Senhor e o seu Salvador. A igreja é isso, tá? Então, lógico, e tem tantas outras coisas aqui, mas só para a gente diferenciar, amados, tá? A igreja ela pode acontecer dentro desse contexto, né, que a gente chama social, dentro desse contexto geográfico. A igreja ela pode estar, né, acontecendo, porque assim, a gente tem lá esse espaço, vamos supor, um salão, um prédio, né, uma construção, um dia que a igreja está acontecendo ali. Só que acabou aquela reunião, acabou aquele encontro dos santos, acabou aquele culto, ali deixou de ser igreja porque as pessoas não estão mais lá, cada um foram para as suas casas ou para os seus contextos, né? E a igreja se espalhou, então a igreja se reúne e a igreja se espalha. A igreja se reúne e a igreja se espalha. Esse é um movimento dinâmico, né? A gente inclusive se reúne para se espalhar. A gente não vive para se reunir, né? A reunião, o ajuntamento, ele tem um propósito específico para que possa estar sendo enviados para os seus contextos. Então a gente não fica eternamente, né, se reunindo. Quanto mais reunião é melhor? Não sei, depende, talvez. Penso até que talvez não seja, né? É necessário as reuniões? Sim, tem um propósito. Então a gente vai discutir essas coisas. Mas vamos voltar e vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, versos 42 ao 46, diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui nós já percebemos que há 4 características, né, que a igreja ela tinha, ou seja, a igreja, as pessoas, elas perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, que na ocasião foram aqueles que foram usados por Deus para trazer toda a orientação, todo o conselho, todo o ensino, amados, tá, para aquele povo. Tanto é que até hoje uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja relevante, ela vive, né? Em Efésios 2:20, por exemplo. A Adrianinha chegou ainda antes de começar a segunda aula, viu? Naquela tolerância do portão fechado. Eu acho que você foi a última que entrou e o inspetor já deve ter fechado o portão lá. Mas ainda bem que você chegou na tolerância dos 15 minutos. Vamos lá. A gente está lendo, Adriana, só para você se situar, em Atos capítulo 2, a partir do 42, tá? Nós lemos o 42 e eu estou pontuando que a questão da perseverança na doutrina dos apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 20, diz que nós, a igreja de Cristo,
ela vive, né? Ela é ensinada, ela é edificada, o texto vai dizer isso, ela é edificada sob o mandamento, né, dos profetas e dos apóstolos, sobre a doutrina, né, me parece que esse é o termo, edificado sobre a doutrina, os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Até se vocês puderem confirmar, às vezes eu erro, né? Aqui a referência de memória. Como eu não estou lendo na Bíblia, tá? Se tiver tudo certo, vamos seguir o barco. Se não tiver, alguém me corrige aí. Então, assim, a doutrina, perseveravam nos ensinamentos. Só para a gente entender aqui uma característica fundamental da igreja no início. Eles também perseveravam na comunhão, nessa vivência de relacionamento, né? Que era de proximidade. Então não há, amados, não há possibilidade de sermos igreja se não há vínculos fraternos, relacionais, né? Edificantes, tá bom? Não tem como eu... Porque assim, tem pessoas que elas amam o outro, mas à distância, né? Via Wi-Fi, né? Então assim, eu amo meu irmão, mas assim, não muito perto de mim, né? Mas Jesus disse que o desafio é a gente amar quem? Quem está perto. Ou seja, o próximo. E amar o próximo é difícil porque ele está perto. Porque há relacionamento. Então eles perseveravam na comunhão. Só que o interessante aqui é que eles perseveravam na comunhão. Nessa relação que fazia bem. Nessa relação de ajuda mútua. Amados, nós precisamos entender que igreja deve ser um lugar terapêutico, deve ser um lugar de cuidado mútuo, deve ser um lugar de acolhimento, deve ser um lugar de fato onde um se preocupa, mas assim, sinceramente com a vida do outro. Não no sentido pejorativo, né? Se preocupa, cuida da vida do outro, né? Cuida do outro na sua vida. Não cuidar no sentido negativo de intromissão e coisas do tipo, né? Então a igreja, nós precisamos manifestar essa característica, mas esse desejo, sabe? Esse empenho, essa vontade, essa inclinação intencional para a vida do outro, né? Nós precisamos ter de fato essa característica entre nós, porque isso aqui é o que nos distingue do mundo. O mundo sem Deus, o mundo sem Cristo é egoísta. Cada um se preocupa com os seus problemas, consigo mesmo, não é? Então, um dia um irmão estava na casa de um irmão e esse irmão, ele decidiu que esse negócio de igreja é bobagem, né? Esse negócio de se reunir. Mas eu até disse para ele, rapaz, o que você experimentou, eu penso que você não experimentou uma comunidade de fé sadia. E eu conheço a trajetória dele, né? Conheço há muitos anos aí, mais de 10, 15 anos, não sei. Alguma coisa assim. Então eu conheço a trajetória dele. Eu falei, rapaz, eu acho que você não experimentou, você teve frustrações e tudo mais, né? E estava na casa dele lá no final de ano aí, sei lá, 1, 2 anos atrás, foram 2 anos atrás. E estávamos lá, ele e algumas pessoas que não são cristãs e tal, e ele abordou essa questão, e eu disse, rapaz, mas não tem virtude. Ele falou, sirva a Deus na minha casa e tal. Eu falei, mas não tem virtude nenhuma você cuidar do seu filho, da sua esposa, dos seus netos. Não tem virtude nisso, porque isso é natural do ser humano. Né? Um ser humano é assim, razoavelmente saudável, equilibrado, amado. É instinto de sobrevivência, você está protegendo a sua prole, né? Você está cuidando dos seus ali. Então isso é uma coisa mais básica da vida humana, né? Eu sei que nem todos fazem isso, mas assim, é o básico. Então o crente foi chamado para ir além disso, além do básico, sabe? Além de tudo aquilo que se pode fazer, porque Jesus disse assim, ó, se vocês fizerem tudo o que vocês são ordenados a fazer, vocês devem se considerar servos inúteis, né? Então a gente precisa romper isso que pra gente, ou para muitos, é o suficiente. Nós vamos além, amados. Nós extrapolamos as virtudes. A gente tem que, assim, ir mais ainda. Jesus disse, ó, quando pedirem a capa para vocês, dá a túnica também. Quando fizerem vocês andarem 1 milha, vai 2. Surpreenda. Vá para além. Escandalize com as virtudes, né, mano? Esbanje, né? Assim, a gente precisa transbordar, sabe, daquilo que alguns pensam até que é virtuoso. Olha que coisa interessante. Pedro um dia disse, Senhor, devo assim, perdoar até 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7, Pedro. É muito mais, é para muito além daquilo que você pensa que já está o suficiente, né? As pessoas pensam que são generosas,
porque faz uma coisa aqui esporádica. Jesus não vai além mais ainda, vai além, né? Um passo a mais, né? Surpreenda. Então, amados, na comunhão, essa característica, ela tem que sobressaltar sobre nossas vidas, senão a gente vai ser um clube de interesses comuns, né? Nós vamos ser associados de uma instituição. Então, assim, o que é um clube? Um clube é onde pessoas estão lá no mesmo lugar, com o mesmo interesse em comum, né? Cada um paga a sua mensalidade, o título, desfruta daquilo que tem lá de uma forma individualizada, né? Estão lá, todo domingão estão lá no clube de manhã, mas as famílias estão reunidas lá, piscina, churrasqueira, tal, aquela coisa toda, né? Então estão no clube, só que não tem relacionamento, são famílias soltas, separadas, cada um cuidando de si própria, né? E alguém fala, mas isso não é virtuoso? Não, um clube porque não tem esse vínculo, não é essa a proposta, mas a igreja é diferente, a igreja é um corpo, é uma família, é um povo, é uma comunidade, né? Nós somos vinculados pelo sangue de Cristo. É muito mais profundo do que vínculos genéticos, hereditários e sanguíneos de parentesco, amados. Muito maior, muito mais profundo do que isso. Então eles perseveravam nos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão, né? Então fala-se sempre dessa questão relacional de serviços. É porque às vezes a palavra serviço, ela toma uma conotação de uma questão quase que industrial ou comercial, né? Serviço. Mas aqui no contexto bíblico é outra coisa, né? Aquele que serve não por necessariamente uma remuneração, né? Mas aquele... E o exemplo que o Antigo Testamento dá, amados, é o servo da orelha furada. Não sei se vocês já ouviram e tal, né? Mas o que era esse servo da orelha furada? Havia no Antigo Testamento, inclusive, entre o povo de Deus, as leis eram mais brandas do que as nações. É porque a gente lê às vezes e fala, mas coisa estranha. Havia escravos, né? Na nação de Israel havia escravos. Em qual situação? Quando a pessoa às vezes adquiria uma dívida que ela não podia pagar, então ela ia pagar com o serviço dela, né? Vou servir aqui 6 anos, 7 anos, tantos anos para pagar essa dívida. Tá bom, então você vai prestar o serviço. Só que essa pessoa que prestava o serviço era tratado com dignidade, tinha moradia, tinha alimentação, ou seja, era digno, era um servo digno, era um escravo digno, porque a gente não pode relacionar essa escravidão que a gente experimentou, né? Principalmente a escravidão africana, né? Não tem nem comparação, não é? Embora o termo ele seja semelhante, mas as circunstâncias eram bem diferentes, tá? Então, tanto é que o patrão, às vezes, entre aspas, né? Ele tratava tão bem, mas tão bem, esse servo, às vezes ele constituía família na casa, inclusive, ali, que estava servindo, né? Que ele falava, não, eu quero ficar por aqui, porque no 7º ano ele tinha que ser liberto, né? Não podia passar de 7 anos. Dependente da dívida, tinha que ser liberto. E às vezes ele constituiu família ali, teve esposa e filhos e tal, e a pessoa que ele estava prestando o serviço era tão bom, ele falou, não, vou ficar por aqui mesmo. E agora, inclusive, vou continuar servindo não por causa da dívida, e sim por causa da gratidão. E aí, como um sinal, quase que uma aliança disso, o que o servo tinha que fazer? Ele ia no umbral da porta, né? no batente da porta ali, colocava a sua orelha lá, pegava aqui e furava, né? E ficava com um brinco na orelha. E era chamado do servo da orelha furada, porque foi aquele que voluntariamente, mesmo não sendo mais obrigado, mas ele agora quer servir dessa maneira, como gratidão. Então vocês estão percebendo, amados? O serviço, né, na ótica bíblica, não é como esses muitas vezes que a gente propõe, quase que você tem que servir, porque quanto mais você servir, mais tem de Deus, mais Deus te abençoa. Quanto mais você servir, aqui você... Não, mas não é nessa ótica. O serviço é pela gratidão, é pelo entendimento do privilégio de contribuir na vida de alguém, na vida dos meus irmãos, mutuamente. Então, assim, é ressignificar, na verdade, né, os pensamentos, tá? Então, a gente precisa entender isso.
Então perseverava nos ensinamentos, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Então são 4 características dessa igreja bíblica saudável, né? Que a gente chama aqui de comunidade de fé. Então só para a gente entender. Então a gente precisa compreender essas administrações. E aí justificando aqui, né, o porquê do título da matéria, né? Justificação, administração eclesiástica. Tá? Essa administração não no sentido burocrático, não nesse sentido administrativo como a gente está acostumado, mas essa organização. Falando em organização, eu preciso falar em planejamento, né? Porque planejar a vida em a médio e longo prazo, as pessoas muitas vezes não fazem isso. E como igreja, claro, isso também aplica-se para a vida, mas já que a gente está falando do coletivo, né? Então vamos trabalhar essa questão na perspectiva do coletivo, né, de igreja. Planejar a vida ou planejar esse projeto que a gente chama de igreja a médio e longo prazo. Tá? Então todas as coisas importantes da vida são construídas através de processos. As pessoas hoje, principalmente hoje, quando eu digo hoje, eu digo por causa da pressa, por causa do imediatismo, por causa a falsa ideia de que as coisas na vida precisam acontecer ontem, amados, né? Essa ânsia, essa coisa acelerada para tudo, sempre na sensação que está atrasado. A gente vai falar lá para frente a respeito do tempo especificamente, tá? Então a gente vai tratar sobre isso, o tempo. Mas eu quero falar agora de planejamento. Mas assim, as pessoas elas ficam angustiadas porque as coisas não estão acontecendo no tempo dela, como ela queria, né? Só que a gente esqueceu que a vida sempre foi processo. Sempre foi a longo prazo tudo aquilo que é importante na vida. Não tem nada, amados, importante na vida que é assim do dia para a noite. Pensem em alguma coisa, até me ajudem nos exemplos. Eu vou dar alguns aqui, vocês me ajudem aí, tá? Para trazer algum exemplo. O nascimento. 9 meses, amados. É um processo. E relativamente não é para ontem, né? Não é uma coisa assim rápida, a gente está falando de uma semana, de um mês, 2, está falando de 9 meses. Né? Então, para você de fato se formar em uma profissão, 4 anos, 5 anos, 6, dependendo da profissão, 7 para 10 anos. Né? Um médico, um engenheiro especialista, enfim, é tempo. Né? Embora tenha curso aí que 3 meses você se forma e tal. As pessoas, quando eu falo assim... professor, quanto tempo é o curso? Fala 2 anos e meio. Eu falei, nossa, muito tempo, né? Eu falei, mas você quer o quê? Fala, não, mas eu achei um de 6 meses. Eu falei, vai na fé, meu irmão. Vai na fé. Vai lá. Vai ter tudo compactado. Você vai ouvir um monte de coisa, tudo na superfície. Né? Então as pessoas não querem mais, amados, aquilo que é demorado. Aquilo que é o processo. Né? Aí a pessoa começa um relacionamento lá e tal. E eu acho engraçado. Assim, engraçado não que é engraçado em si, curioso, né? A palavra é curioso. E eu já vi casos assim. Namora 10 anos. 10 anos namorando. 10 anos sem assumir compromisso de verdade. 10 anos ali naquela enrolação. Aí quando casa, não passa de 1 ano. Fala, mas calma aí. Por que separou? Compatibilidade de gênio, a gente não se entendia. Fala, mas em 1 ano? Não, mas não era 10 anos que tinha... Não, mas 10 anos de namoro não tem nada a ver, amados. Namoro é namoro. Quando põe os dois lá debaixo do mesmo teto, amados, é outra configuração. É outro mundo. É outra história. Agora é vida de adulto. Agora, de fato, assim, sabe, a gente vai ter que resolver o trem, porque não dá mais ir para casa da mamãe, do papai. Não dá para falar, ó, amanhã eu volto. Não dá, né? Para sumir 2 dias, não dá, mano. Então é outra coisa. Aí o que eu fico espantado mas é 1 ano, a gente não... Mas calma aí, você quer o quê? Você quer estar administrando diferenças? Você quer construir um relacionamento, né, tão próximo que é o casal, né, o relacionamento matrimonial, com 1 ano, com 2 anos, amado, leva muito tempo. E os filhos, então? Tem menino lá que eu estou acompanhando com 12 anos de idade, 10, 11, 12, que os pais largaram de mão. E largaram de mão lá com 7 anos. Com 6, 7 anos, 8 anos, largaram de mão.
Não dou conta mais desse menino, esse menino não tem mais jeito. Eu falei, mas você acha que para criar um indivíduo, educá-lo, introjetar nele os valores, as virtudes, você acha que é 5, 6, 7, 10, 15 anos? Claro que não. É 21 anos no mínimo. O mínimo, amados. São os psicólogos que dizem isso. Para formar um indivíduo assim, 21 anos, no mínimo, com engajamento, com dedicação, com investimento. Não tem nada fácil nessa vida, aquilo que é importante. Mas a gente hoje, pela tecnologia, pela velocidade, pelas coisas aceleradas, a gente pensa que a vida em si, ela também se enquadra nisso, não tem como, amados. Eu me lembro muito bem, e alguns irmãos aqui podem lembrar, outros talvez não, mas pelo que eu estou vendo aqui, não está chegando mais um aluno aqui, nem sei quem é, mas vamos lá. Alguns, né, ou quase todos nós aqui, ou alguns de nós aqui, só para, calma aí, confirmar aqui, quem estiver aí participando com a gente, só dá uma confirmação, tá com um nome aqui, deve ser algum convidado, meu ou de alguém, eu não estou identificando, depois só, se quiser abrir o microfone aí, o vídeo, para a gente saber, tá bom? Cadê? É o convidado de alguém? Do Rodrigo? Seu convidado? Convidada minha. Ah, coisa boa. Que bênção. Então, bem-vinda. Eu acho que é mulher, né? Irmã. Neidiane. Não é a outra, não. A outra era a outra. São duas. Essa aí é outra. Ah, são duas, né, amado? Então, coisa boa. Então, bem-vinda aí, Neidiane. Fica à vontade. Obrigada. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Vamos lá, então. Na continuação, eu estava dizendo sobre a questão... Vocês lembram do que eu estava falando? Não. Agora vamos ver se vocês estavam só... aí, de olho aberto, eu estava prestando atenção? Sobre a criação dos filhos. Obrigado, Rodrigo. Não, porque tem uns alunos que desenvolvem uma técnica que eles dormem de olho aberto olhando para mim. Eu fico impressionado. É uma técnica, né? A criação dos filhos, eu estava dizendo. Sobre essa questão do processo, sobre essa questão do empenho, da dedicação. Só que o que eu estava tentando buscar aqui para dar um exemplo para vocês, que eu falei, né? Aparentemente aqui nós somos aí... assim, as idades não são as mesmas, mas a gente participou dessa transição, né, das coisas analógicas para as digitais, por assim dizer. Então, assim, nós ainda participamos dos analógicos, né, não os digitais. E quando a gente foi experimentando os digitais, amados, eu me lembro da internet discada, né? Pensa num negócio assim lento, que ficava assim, ó, rodando assim, ó, e paralisado assim na pausa, e tava tudo certo. E tava tudo certo. No início ninguém reclamava de nada, né? Aí depois parece que aquilo foi gerando uma insatisfação, uma angústia, uma agonia. Aí melhoraram aquilo e assim, mesmo assim ainda passos lentos do que nós temos hoje, né? 4G, 5G, 5.5G e aquela coisa toda, mas hoje se fração de segundo assim, esse negócio está demorando demais. Então a nossa alma se acelerou demais, né? Os processos da vida, a gente foi queimando etapa, né? Então assim, o produto final não tem como dar certo. Então planejamento a médio e longo prazo, amados. Em algumas reuniões, em algumas igrejas que eu participei, né, seja como membro, como convidado, e a situação me favoreceu isso, desfavoreceu o povo que estava lá, porque não é uma coisa muito agradável, né? Quando você mostra que tem coisas que precisam ser reajustadas lá. A gente tem essa resistência, né? Como pecadores orgulhosos e tal. Se for pastor, pior ainda, né? Se for líder, pior ainda. Aí a gente vai só dificultando. E, então é só nessas ocasiões, ou com pastores, ou com um grupo lá, né? Com liderança e tal. E eu fazia esses questionamentos quando queriam, não, vamos fazer tal coisa e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer isso, mas onde você quer chegar com isso? Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos... Onde nós vamos estar com esse projeto, com esse ministério aqui? Não se tinha resposta, não tinha noção, amados, de onde queria chegar e nem não tinha projeto para mais ali de 1 ano. 1 ano é estourando. Ah, esse ano, né, janeirão lá, esse ano aqui nós vamos fazer isso e tal, bora lá, tá bom, tudo bem, no máximo, mas aí chegava no final do ano, não se fazia um balanço, não se refletia, não se aperfeiçoava aquilo que precisava ser aperfeiçoado, no outro ano ia fazer outra coisa, porque esse ano parece que não deu fruto, mas o fruto é o resultado aparente dos números, né? Então olha só, veja como nós, né, discípulos de Cristo, estamos lidando com a vida e com a igreja, como os resultados aparentes.
E como eu falei, isso vai para outros setores da vida, o relacional, o paterno-materno, o profissional, e não pode ser assim, não tem como, amados. A sociedade vive assim, mas nós somos supra-sociedade. Nós somos uma sociedade alternativa, né? Como disse lá o poeta, o profeta, viva a sociedade alternativa, viva a vida. Acho que não foi profeta não, né? Mas deixa pra lá. Quem não entendeu, não entendeu a referência aqui, tá bom, amados. Melhor, às vezes, vocês não entenderem o que eu falo. Fazer vocês murmurarem assim essas horas. Voltando, amados, isso é fundamental, né? Administrarmos a nossa vida, seja de comunidade de fé e como indivíduos, né? Nós temos a noção de processos na vida, para que a gente tenha alvo, para que a gente persevere, porque as pessoas vão desistindo porque não vê resultados aparentes, imediatos e no prazo que ela estabeleceu. Então não é assim que deve ser, tá? Vamos aqui pegar o nosso, não sei quem de vocês tem aí, o material que eu coloquei no grupo lá, né? Mas como tem alguns convidados aqui também, eu vou ler aqui, tá? Na página 4, se vocês quiserem depois conferir e ler, né? Na página 4, nosso livro didático, tá? Esse livro digital aí que eu compartilhei com vocês, lá no finalzinho tem dois parágrafos finais, né? Lá na página embaixo, tá? Que a gente fala sobre a administração eclesiástica nos aspectos principais, né? Enfim, e diz assim, ó, embora possamos adotar alguns princípios da administração secular, não obstante, a igreja precisa ser norteada por outros princípios, tá? Em virtude de sua natureza, a igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos étnicos. Veja só, a sua corporalidade, né? Aqui são termos técnicos daquilo que eu estou falando aqui, tá? Então, ou seja, grupo, corpo, né? Família, comunidade, coletivo. Então, corporalidade. Sua organicidade, lembra que eu falei? É um organismo vivo, é orgânico. A vida acontece de uma maneira natural, amados. Então, antes que eu continue a ler aqui, muitas vezes eu vejo os irmãos, igrejas e pastores buscando avivamento. Avivamento. Então, assim, põe a igreja para fazer coisa, atividade. Vamos avivar o povo, né? E aí eu fico pensando, mas um avivamento, ele é gerado, ele é principiado, ele é iniciado pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que inicia qualquer tipo de ação de vitalidade no corpo de Cristo ou no indivíduo, tá? Então não é um esforço nosso. Não é uma... Porque assim, existe, amados, duas coisas que são muito parecidas. Muito parecidas. Se você olhar para elas, o funcionamento é o mesmo, né? A estética é a mesma. O que eu estou falando? De um ventilador, e eu estou falando de um ventilador elétrico, né? E um eólico. Vocês sabem aqueles eólico, né? Que é o gerador ele capta o vento, né? Ele capta o vento, são enormes, né? Tal. Regiões abertas, ele capta o vento, então o vento, você vê lá girando a hélice assim, ó, girando. Só que é o vento, né, que faz a hélice girar. Nessa captação do vento, então as pás ali, elas giram e elas geram energia. Então o ventilador eólico recebe o vento e a energia é gerada. No ventilador elétrico é o contrário. Ele absorve, ele suga a energia e ele produz o vento. Tá certo, amados? Então, você olhando, é a mesma coisa. São dois ventiladores. As hélices estão rodando. Só que as origens são diferentes da energia. Então, tem muita gente que quer um ventilador elétrico. E quanto mais, amados, potência, quanto mais velocidade, quanto mais gerar vento, parece que ali existe o avivamento. Só que as energias são sugadas. As pessoas não têm vida mais, amados. Tá? Ativismo, programa, intensidade, agenda de igreja, culto todo dia, 24 horas se possível, nesse contexto. As pessoas são sugadas, né? E as áreas da vida geralmente se arrebentam todo, desestrutura a vida. Não tem mais nem projeto, né? O projeto é avivamento. Só que o contrário, amados, ó, o Espírito de Deus, o vento, né, simbolicamente falando aqui, o vento,
não nos consome, pelo contrário, ele nos traz vida, ele nos traz energia, e é Deus que vai fazendo. A gente vai sendo os alvos das ações de Deus. Nós não vamos provocando as ações de Deus, fazendo as coisas. É o contrário. É Deus que age, nós reagimos às ações de Deus. Não é Deus que está lá, parece que não quer fazer as coisas, né? E a gente vai cutucando Deus. A gente vai mandando mísseis de oração para o céu, a gente vai incomodando o céu, a gente vai movendo a mão de Deus, a gente vai, enfim, essas ideias, né, que é daqui para lá. Não, mas de lá para cá. Então a gente precisa entender, sabe, que não é a força, o braço humano, não são as nossas atividades. É uma vida planejada em Deus. E Deus nos conduz. Quando a minha vida é planejada, eu tenho um projeto de vida, no sentido que eu tenho um plano de vida que na verdade não é meu, né? Eu só li a planta que foi me dada. E eu estou seguindo ela. Ou seja, a planta é a Bíblia. Deus falou, vocês vivam dessa forma. E a gente vai vivendo da forma que Deus estabeleceu. Então não estou falando como um projeto meu, mas como um projeto de Deus, que na verdade eu estou vivendo de uma maneira organizada. Um negócio que a gente parece que não entende muito bem, eu não sei se eu falei na aula passada para vocês, como foi uma aula introdutória, né? Às vezes eu falo de uma forma panorâmica, meio superficial e tal. Mas assim, a gente muitas vezes... aquilo que é organizado, a gente pensa, isso aqui não é de Deus, isso aqui é mecânico, é do homem, engessado, né? Isso aqui não pode ser de Deus. De Deus é aquele negócio que vem de sopetão, ninguém está esperando e Deus surpreende e faz do jeito que ninguém nem imaginava. Então a gente tem essa ideia, embora possa acontecer isso de alguma medida, né? Também não estou dizendo que a gente tem a agenda de Deus, não é isso. Agora, tudo aquilo que a gente organiza, amados, a gente fala, não, isso aqui não pode ser de Deus. Só que se a gente pensar em tudo que Deus faz, é organizado. Tudo, sem exceção, amados, não tem nada. O que nessa vida aqui, amados, e agora é uma pergunta, o que nessa vida aqui, se lógico, quiserem, respondam, senão também ninguém é obrigado a nada, nem a responder. Também não vale nota, né? Talvez seja isso porque vocês não se esforçam, que não vale nota as minhas perguntas. Mas o que parece nesse mundo, assim, ó, que vocês, né, agora lembrando, que tipo não tem, assim, faz o que quer, a hora que quer, não tem um rumo, não tem direção, uma hora bate daqui, outra de lá, não tem uma estrada assim que percorre. O que vocês, assim, podem citar? Uma coisa assim que vocês falam, não, isso aqui não tem, faz o que quer, não tem forma, não tem direção, não tem quem prenda, não tem quem guie. O que vocês poderiam pensar, amados, assim? Algum elemento do mundo, da terra, da criação. Conseguem pensar? Se não conseguir também, tranquilo, não tem problema. É só para provocar, só para ver se vocês participam um pouco aí. Não? Então, tá bom. Sim, Adriana, diga, por que tu sumiu, Adriana? Cadê tua câmera aqui que você... Tá arrebatada? Tá debaixo do manto? Tá oculta? No escondido? Acho que entrou aqui a... Deixa eu ver. Tá, agora acho que eu abri a tela aqui. Cadê? Eu não tô vendo a Adriana não, meu Deus do céu. Só vi ela no chat. Tá igual a voz de Deus. Eu não vejo, mas eu ouço. Né? Enfim. Bom, eu vou falar, já que vocês estão meio receosos aí, né? Com medo. Amados, o vento não parece ser, na minha percepção, na minha ótica, o vento não parece ser um negócio desgovernado? Vocês concordam comigo? Que o vento parece assim que, né, desgovernado. Tem hora que sopra de um lado, sopra do outro, faz o que quer. Parece que o vento não é autônomo. Tipo, não tem assim quem comande, quem segure. Embora na história do nosso país teve aí um governante que queria estocar o vento. Mas brincadeiras à parte, o vento não parece, amado, ser uma coisa desgovernada? Para mim parece. Só que a Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 1, não sei se vocês... Ô Marquinhos, você quer falar alguma coisa, amado? Você abriu o microfone aí? Eu ia falar que era o vento. O vento mesmo, né? Não sabe onde vem nem para onde vai. Aham. Tá. O Rodrigo tá falando, inclusive, aqui da água, no caso, né? O mar, a água, né? Então vamos pegar esses dois elementos aí, água e ar, né? São os elementos da terra, são os 4. Fogo, terra, água e ar. Então um falou da água e o outro falou do ar, né? Do vento. Os dois, inclusive, a Bíblia diz que
não faz o que quer não. Em Eclesiastes, capítulo de número 1, a Bíblia vai dizendo, acho que deve ser verso 3, verso 4, depois vocês confiram, tá? Mas bem no começo do capítulo 1 de Eclesiastes. Diz que o vento tem o seu circuito. Deus estabeleceu um circuito para o vento, né? Então ele não é um negócio desgovernado. Nós pensamos que é, mas não é. Então Deus estabeleceu uma ordem, um caminho. E o vento tem que percorrer aquele caminho, tá? Não pode pegar atalho, não pode desviar, né? Deus estabeleceu isso, é uma lei que Deus estabeleceu para esse elemento que a gente chama de vento. E o mar também é um negócio bem interessante, agora não vou lembrar exatamente, mas é Jó, o livro eu lembro que é Jó. Eu acho que é capítulo 11, capítulo 28, verso 11, me ajuda aí na referência, estou buscando na memória. Eu acho que é 28 e 11 de Jó, que diz que Deus colocou um limite para as águas. Olha só, mano. Né? Até que virás e não mais adiante, as ondas empoladas. Deve ser mais ou menos isso o versículo, mas a ideia é que o mar, a água, embora a gente pense aqui, quem é que segura isso aqui? Né? Quem é que segura? Quem é que garante? E a gente, hein, irmãos, os irmãos daqui, ó, que vive aqui na beirinha do mar, né? Olha só, amados, se nós não tivéssemos tanta fé, né, que Deus de fato faz isso, a gente estava longe daqui, né? Eu acho que de vocês eu tenho mais fé ainda, que eu estou aqui a 50 metros do mar aqui. Então, assim, o mar, mas é colocado, Deus estabeleceu o limite. Eu acho que é 28 e 11, 38 e 11, melhor dizendo. 30, se eu falei 28, acho que é 38. Me confirmei só para a gente passar a referência, mas se não der também, não se preocupe, depois eu pego a referência direitinho lá, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, amados, essa organização, Deus estabeleceu tudo ordenado, tá? Quando a gente pega a criação, capítulo 1 de Gênesis lá, né? Você vê uma coisa após a outra estruturando. Imagina só se Deus não seguisse uma ordem, não estruturasse, se Deus não organizasse, se Deus não planejasse. Imagina Deus fazer o homem que fez no caso do sexto dia, né? Imagina ele fazer no primeiro ou no segundo, amados. Né? Imagina só, não ia dar certo. Onde esse homem ia se estabelecer, né? Não tinha ainda a estrutura. Então Deus, como um arquiteto, como um engenheiro perfeito, ele vai estruturando as coisas e no final coloca o homem num habitat todo estruturado. Então Deus planeja, Deus planejou, Deus colocou ordem, né? Quando a gente lê lá o Novo Testamento, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, deve ser verso 40, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, só para a gente entender essa necessidade de ordenar, né? E voltando, podemos voltar à leitura aqui do livro didático, que eu falei de organismo, de organicidade, de aquilo que é vivo, é dinâmico, tá? Mas é um equilíbrio que a gente tem que ter, amados, tá? A organização, entendendo que a nossa organização não é perfeita, mas que a gente precisa buscar em Deus organizar a nossa vida, projetar a nossa vida, planejar a nossa vida na vontade de Deus. Então esse é o desafio, porque não é o planejamento pelo planejamento, porque planejamento também muitas pessoas têm. Os cristãos, olha que coisa interessante, eu queria que vocês notassem isso. Quando nós somos resgatados por Cristo, somos salvos, aí libertos, né? O que a gente faz? Primeiro, deixa de fazer muita coisa que fazia. Né? Então deixa de ter algumas práticas, a gente deixa de ir em alguns lugares, a gente não tem mais alguns desejos, né? Pecaminosos e tal, outros continuam aí na luta, né? Mas enfim, não nos domina mais. A gente deixa de até mesmo ter relação com outra pessoa, então nós mudamos a forma de muitas vezes fazer as coisas, a forma de até pensar, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de onde nós frequentamos, nós mudamos, temos mudanças da vida. E a gente fala, poxa, houve uma conversão, houve uma mudança na vida daquela pessoa, ela está convertida. Aí a gente para por aqui, pensa que a conversão, ela apenas modifica essas coisas que eu citei aqui. Amados, só que tem um aspecto que na vida de muitos irmãos, de muitos discípulos e discípulas de Cristo, não são contemplados, não são considerados. O que é? Porque muitas vezes a pessoa mudou mesmo, né? Não fala mais daquela forma, não é tão agressivo,
e não é tão egoísta, não ofende, né? Não se comporta daquela forma que se comportava, não frequenta mais uns lugares que de fato é um pouco difícil para cristão frequentar, embora eu pense que para um cristão cheio de Deus não há lugar inapropriado, né? Porque se a gente pensar em Jesus, meu Deus do céu, Jesus frequentava lugares assim que o religioso ficava arrepiado, né? Se relacionava com pessoas que o religioso falava, deve ser coisa boa não, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Né? Mas Jesus parece que não respeitava muito essas coisas nossas aí. E aí, uma área parece que a gente não considera. Então deixamos de fazer isso, de falar assim, de frequentar assim, de se relacionar com tal e tal pessoa nesse sentido, né? E tal. Só que a gente vai vivendo uma vida que quando a gente compara com aqueles que não conhecem a Deus, não é tão diferente. No planejamento eu estou dizendo. Porque muitos de nós, amados, aceitamos Cristo. Estamos lá na igreja, aquela coisa toda, deixamos todas essas coisas que eu citei aqui. Só que o projeto da nossa vida é idêntico, é igual, não difere daqueles que não amam a Deus, que não confessam a Deus. O que é? Ter uma casa boa, um carro bom, né? Vida financeira estabilizada e tal, né? Uma vida social de projeção, né? Uma faculdade. Que eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que isso é pecado, amados. Eu não estou dizendo que o cristão não deve se estruturar dessa forma. Só que não deve ser o projeto da nossa vida. Não deve ser o plano maior da nossa vida. A nossa vida não deve ser dedicada, amados, nessa finalidade última. Não, amados. Lembra que eu falei que a gente precisa extrapolar tudo isso? A gente precisa ir para além de tudo isso? Nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos construir tudo isso, mas não deve ser a finalidade, o objetivo, o que nos move na vida. Não pode ser o meu projeto de vida isso, amados. Não, é para além disso. Nós conhecemos um Deus, o Criador dos céus e da terra. A gente recebeu a revelação do plano de salvação, inclusive nós somos fruto disso, amados. Então a gente precisa ir para além disso. Não é a vida aqui só na terra. E não é essa vida na terra com esses significados, sabe, que norteiam, que nos impulsiona, que nos faz acordar de manhã e... Não é isso, amados. Nós estamos falando aqui de um povo que ele conhece Deus, se relaciona com o Criador. Então a gente precisa entender, sabe, toda essa... porque isso de fato é revelação, isso é espiritualidade madura, né? O Paulo disse, se a gente espera em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não somos apenas miseráveis. Nós somos os mais miseráveis de toda a humanidade. Essa visão alargada. Porque Deus nos deu assim um Hubble. O Hubble não, é o John West. O último telescópio aí. Nem lembro, acho que... Né, o Hubble aí foi o mais famoso durante muito tempo, né? Acho que é James West. Tá? James West. Depois vocês pesquisam lá. O telescópio mais potente já criado pelo ser humano, né? James West. Ele viu lá o fundo do universo, amados. O que o Hubble não conseguiu durante décadas, em 4 semanas, ele foi lá e descobriu que lá no fundo do universo existe água. Olha só, né? Já se sabia que havia lá hidrogênio, mas depois descobriram oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, água, né? Fórmula da água, H2O, né? E aquilo que a Bíblia já diz desde Gênesis, amados, que Deus tirou tudo do meio das águas, de cima. Fez separação das águas de cima e as águas de baixo. Não sei se vocês já leram, mas está lá em Gênesis capítulo 1. Dependendo da versão vai ser um pouquinho mais claro isso, né? Águas de cima, águas de baixo. Essas águas de cima, mas é lá no fundo do universo. Então o que a Bíblia já fala, ó, sei lá, milhares ou milhões de anos, descobriram agora aí, 1 ano e pouco atrás. Mas o que eu quero dizer é que a gente deve ter essa visão de além, né, de tudo isso que pode ser visto, experimentado aqui, porque nós temos a revelação de Deus, amados. Então a nossa vida não pode ser para esta vida, não pode se resumir aqui. O planejamento da nossa vida não deve ser esse planejamento como os demais seres humanos que pensam que
a vida deles se resumem aqui. Não, amados. Não. É bem para além disso, tá? Então a gente precisa ter esse discernimento, esse olhar diferenciado. A gente precisa ter a visão de Deus nesse sentido aí que a gente está falando, né? Então assim, ó, corporalidade, organicidade, fraternidade, eu estou falando de algumas características, né? Fraternidade, esse povo, essa eclésia, essa igreja que vive nesse vínculo fraterno de família. A gente não pode ser pessoas que se reúnem apenas. A gente precisa ser pessoas que se envolvem umas com as outras num vínculo, como eu disse, de família, amados. Né? Vínculo de família. Talvez até os familiares, assim, estou falando de sangue, né? Essa questão que a gente chama de sangue, tem perdido até isso, né? Porque quantas divisões há, quantos irmãos que não se amam, né? Quantos cônjuges, quantos parentes que não se amam. O senso de família parece estar sendo diluído nessa nossa sociedade, né? Aquela questão de pertencimento, é o meu sangue, né? É o meu povo e tal, até isso a gente está se perdendo. Mas a Igreja de Cristo, como eu falei, deve ser muito mais profundo do que isso. Porque o que nos une é um sacrifício eterno, amado. O que nos une é um sangue eterno. O que nos une é a cruz. Né? A cruz nos une. A cruz nos iguala. A cruz nos aproxima. Né? Em vários simbolismos que ela possa trazer. Então a gente precisa entender isso. Fraternidade. Unicidade. Né? Então, se somos fraternos, precisamos ser únicos. É importante a gente entender isso aqui, porque talvez na semana que vem, se Deus quiser, eu vou falar sobre algo que é bem interessante no sentido, nessa perspectiva que a gente está conversando, né? Que é sobre o esforço mútuo de uma igreja local em relação às outras igrejas locais. Aí eu já vou separar essa questão, né, para a gente entender, né, o que eu estou querendo passar. Como eu falei que é uma só igreja, de fato há, na ótica de Deus, mas a gente também está considerando que há igreja espalhada, né, que a gente chama de igrejas locais, tá? Que fazem parte de uma única igreja. Né? Então é por isso que a igreja é local, não é a igreja universal. Existe a igreja universal, não é essa universal que você está pensando, não tem nada a ver, tá? Esqueça a denominação. O termo quer dizer que em todos os lugares a igreja é a mesma, é a única. Né? É o corpo de Cristo espalhado aí. Então, assim, unicidade, consensualidade, mano. Consenso. E aí fala sobre a comunhão, né? Consenso e comunhão. Ou seja, nós devemos viver buscando esse consenso, né? Esse acordo mútuo, essa unidade. Tá? Então a igreja tem uma confissão de fé, que eu também vou falar isso um pouquinho mais para frente, que ela diz o seguinte, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Vocês já ouviram falar sobre esse aspecto aqui? Já o Rodrigo está balançando a cabeça, a Bianca também, né? Talvez os demais, o Marquinho também, porque eu já falei isso em outras ocasiões. Né? Então ela é una, ela é santa, é católica e apostólica, é uma só. Não existe 2, 3 igrejas, existem denominações. Como eu falei, não tem nada a ver. A gente precisa desconstruir, amados, né? Essa questão de, quando a gente fala igreja, a gente pensa naquilo que eu falei no começo lá, que nem sempre, ou quase sempre, ou sempre não está se relacionando, ou não está se referindo àquilo que a igreja se refere, né? Que é esse povo, independente onde estão, de que forma se reúne, que horário se reúne, que cultura estão, independente, amado. É por isso que a igreja, ela é, ao mesmo tempo que é una, ela tem uma diversidade absurda, porque ela é composta de indivíduos diversos. E a multiforme graça de Deus contempla a todos. Né? A gente contempla as diferenças e não se incomoda com elas. No entendimento que as diferenças é o que forma um todo, que nos completa como corpo, como um membro. Aí Paulo vai dizer, imagina se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria a boca? Se todo o corpo fosse boca, onde estaria o pé? Então Paulo vai trabalhando, né, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 12 ali, do 12 até o 28, ele vai trabalhando sobre essa questão dos membros, dos dons, né, dessa diversidade no corpo, e o corpo é um só, forma uma coisa só, amados, né? Então a gente precisa entender que o diferente, ele não é errado em si só porque é diferente. Porque eu pergunto, quem é o padrão? E quem é a referência? Quem é o modelo de Jeová? Onde que está esse molde, amados? Né? Quem é o aferidor da medida? Quem é que tem na sua mão a régua, a trena? Quem é que... Cadê o manequim?
Cadê pra gente comparar? Até tem, né? Chama-se Jesus. Ele de fato é o modelo absoluto, perfeito. Então, assim, ele é o modelo perfeito e absoluto que ele expressa toda a diversidade. Então, Jesus não é uma referência masculina, mano. Jesus é uma referência humana. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus